Meu nome é Rafael. Eu trabalho no turno da madrugada em um posto de gasolina na rodovia Anhanguera há uns 2 anos. Não é um trabalho glamuroso, mas paga as contas e o horário funciona para mim. Eu sempre fui mais da noite mesmo. Então ficar no caixa das 22 horas às 6 da manhã não me incomoda tanto quanto incomodaria a maioria das pessoas. Tudo começou há mais ou menos um mês. Eu estava sozinho no turno, como sempre. A gente fica com pouco pessoal depois da meia-noite. E foi quando um carro parou em uma das bombas. Era uma voz masculina no interfone, bem comum, nada de especial. Ele pediu para completar o tanque e comprar 2 pacotes de biscoito recheado e uma Coca-Cola de 2 litros. Foi bem padrão. A única coisa notável sobre o encontro foi quando ele veio pagar. Ele só abriu a janela o suficiente para passar o cartão. E os vidros eram fumê, então eu não consegui ver o rosto dele. Ele pagou, eu entreguei o recibo, mas então ele simplesmente foi embora sem pegar a troca em dinheiro que eu tinha separado. Eram R$ 23. Fiquei ali parado segurando o dinheiro por alguns minutos, me perguntando se ele ia voltar. Eventualmente, eu só guardei o dinheiro no caixa e acabei usando depois para comprar um lanche. As pessoas fazem coisas estranhas às vezes, então eu não pensei muito sobre isso. Cerca de uma semana depois, aconteceu de novo. Foi o mesmo pedido e a mesma coisa aconteceu. Alguém pagou, mas foi embora antes de pegar a troca. Lembro de pensar, nossa, que estranho, alguém fez exatamente a mesma coisa semana passada. Mas eu não consegui conectar os pontos naquele momento. Só achei que era coincidência. Não foi até acontecer pela 3ª vez que percebi que era a mesma pessoa fazendo esses pedidos. Naquele ponto, eu sabia que algo estranho estava acontecendo, mas eu não ia reclamar. O dinheiro era pago, e eu era quem ficava com ele. Então continuei pegando a grana extra e tentei não pensar muito sobre por que algum cara aleatório estava essencialmente me dando dinheiro a cada poucos dias. Isso continuou por mais algumas semanas. O cara aparecia a cada 4 ou 5 dias, sempre tarde, geralmente entre 1 e 3 da manhã, e sempre com o mesmo pedido. Comecei até a esperar por isso de um jeito estranho, tipo, já faz uns dias, será que meu benfeitor misterioso vai aparecer hoje à noite? Uma noite, eu estava no caixa por volta das 2 da manhã, quando ouvi aquela voz familiar no interfone. Eu sabia o que estava prestes a acontecer e eu estava certo. Ele fez o mesmo pedido e eu sabia que ficaria com a troca. Mas dessa vez, ele disse algo mais. Algo que me fez congelar. Ele disse, e eu nunca vou esquecer isso. Espero que esteja aproveitando esse dinheiro, Sr. Carvalho. Meu sobrenome é Carvalho. Eu não uso crachá com meu sobrenome. Não está exposto em lugar nenhum que os clientes possam ver. Não há razão, nenhuma razão mesmo para esse cara saber meu sobrenome. Fiquei ali parado por um segundo sem dizer nada. Meu cérebro não conseguia processar. Então comecei a falar no interfone, perguntando quem era, o que ele queria e como ele sabia meu nome. Devo ter dito quem é você, umas 4 ou 5 vezes, mas ele nunca respondeu. E dessa vez, ele nem chegou perto do caixa. Ouvi o motor acelerar e então ele tinha ido embora. Fiquei abalado pelo resto do turno. Não havia nada que eu pudesse fazer, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito, muito errado. Mal sabia eu que as coisas estavam prestes a piorar muito. Quando cheguei em casa depois do turno, encontrei um bilhete na porta. Era um bilhete manuscrito que dizia: eu sei o que você fez. Você tem 3 dias. Fiquei ali parado encarando com a mão tremendo e comecei a me sentir muito, muito mal. Como se alguém tivesse dado um soco no meu estômago. Não faço ideia do que supostamente fiz. Fiquei quebrando a cabeça tentando pensar em qualquer coisa que pudesse explicar isso, mas não tenho nada. Isso parece tão idiota, mas eu não tenho inimigos nem segredos. Sou um cara de 24 anos que trabalha num posto de gasolina e joga videogame nos dias de folga. Não estou exatamente vivendo a vida mais emocionante. Não dormi naquela noite. Em vez disso, só fiquei sentado no sofá com as luzes acesas,
temendo o que quer que fosse acontecer em seguida. Mas nada aconteceu. Não tive escolha a não ser seguir em frente. Acontece que eu não teria que esperar tanto assim, porque na noite seguinte no trabalho, aquele cara estava de volta. Dessa vez ele nem se deu ao trabalho de fingir. Em vez de fazer um pedido, ele só me pediu para anotar algo. Então, antes que eu pudesse responder, ele me deu um endereço. Era algum lugar aleatório nos arredores da cidade, em uma área que eu não reconhecia. E então ele me disse que eu tinha 2 dias para entregar R$10.000 para ele. Quase dei risada disso. Não achei que ele estava falando sério, mas ele claramente não estava brincando. Assim que ele foi embora, imediatamente voltei a ficar apavorado. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu dar R$10.000 para aquele cara. Eu nem tinha R$10.000. Ainda não tenho. Então decidi ignorar. Imaginei que tinha que ser algum golpe elaborado ou uma pegadinha de alguém que eu conhecia. Deveria ter ligado para a polícia ali mesmo, mas nem pensei nisso. 3 noites depois, achei que as coisas tinham acabado. Eu não tinha deixado dinheiro nenhum e nada tinha acontecido, mas é claro que eu estava errado. Estava sentado assistindo televisão, relaxando depois do turno, quando do nada fui sobressaltado pelo som de vidro quebrando. Me joguei no chão por instinto, achando que alguém estava atirando em mim. Mas quando finalmente me levantei e olhei em volta, percebi que alguém tinha jogado uma pedra pela minha janela. Quando fui olhar lá fora, quem quer que estivesse lá já tinha ido embora há muito tempo. Dessa vez, liguei para a polícia. Contei tudo a eles, incluindo o endereço que me deram. E disseram que iam verificar e me disseram para ficar vigilante. Eles realmente não fizeram muita coisa. Só me disseram que fariam patrulhas na área com um pouco mais de frequência e que sem filmagem da porta, que obviamente não tenho, não havia nada que pudessem fazer. E isso foi há 3 dias. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente nas últimas 3 noites. Mas nem acho que isso vai adiantar alguma coisa, já que o cara claramente sabe onde eu moro. Não posso me dar ao luxo de não trabalhar e não posso me dar ao luxo de me mudar. Então, estou preso nesse pesadelo até a polícia conseguir rastrear essa pessoa. Acho que vou tentar fazer eles rastrearem o número do cartão de crédito que o cara usou para pagar. Mas além disso, não tenho muita certeza do que fazer. Por que fui escolhido como alvo? Não faço ideia. Espero que as coisas não piorem daqui para frente. Me formei na faculdade há uns 8 meses com um diploma em publicidade e propaganda, que, como você pode imaginar, tem sido incrivelmente útil para me ajudar a conseguir um emprego decente. Isso é sarcasmo. A propósito, ainda estou morando com meus pais e não consegui encontrar um trabalho de verdade ainda. Então estou indo muito bem. Enquanto isso, dirijo para aplicativos de transporte e entrega, às vezes os 2 na mesma noite, dependendo do que está mais movimentado. Não é uma carreira, mas é dinheiro. E me faz sentir que estou fazendo algo produtivo enquanto descubro minha vida. Sei que isso parece meio patético, mas é o que tenho agora. Dirijo principalmente nas noites de fim de semana, sexta e sábado, geralmente das 21 horas até 2 ou 3 da manhã. É quando o preço dinâmico aumenta e os universitários bêbados precisam de carona para casa depois dos bares no centro. Tecnicamente não é um turno noturno, mas parece um. Isso aconteceu há algumas semanas. Era sábado à noite, talvez por volta de 1h30, e eu estava quase pronto para parar. Estava prestes a desligar o aplicativo quando mais uma solicitação chegou. O embarque era no centro, o que estava bom. Mas o destino era muito, muito longe, além dos subúrbios até. Quase recusei por esse motivo, mas o valor era bom demais. A garota que peguei era completamente normal. A viagem levou cerca de 40 minutos. Quando a deixei, já passava das 2. E então eu estava sozinho, no meio do nada absoluto, com uma viagem de 40 minutos de volta à civilização. Virei o carro e comecei a voltar para casa. Não 10 minutos de viagem, vi um carro parado no meio da estrada com os piscas ligados. Me aproximei com cuidado
e percebi que havia duas pessoas paradas na frente do carro, acenando os braços como se estivessem tentando me parar. Meu primeiro instinto foi, na verdade, não parar. Mas sou alguém que não consegue simplesmente ignorar uma pessoa precisando de ajuda. Então, contra meu bom senso, decidi parar. Parei o carro a uns 6 metros deles e abaixei a janela alguns centímetros, apenas o suficiente para ouvi-los, mas não o suficiente para alguém alcançar dentro. Era um casal de meia-idade, o que na verdade me tranquilizou um pouco, até eles começarem a falar. A mulher falou a maior parte. Ela tinha essa energia frenética, mas também algo que parecia levemente ensaiado, como se tivesse dado aquele discurso antes. Ela disse que estavam avisando motoristas sobre uma ponte que tinha caído à frente. Ela continuou dizendo que aconteceu no início do dia e que eles quase dirigiram direto para fora. Ela apontou pela estrada para a escuridão e disse que se eu continuasse naquela direção, acabaria no rio. Então, naturalmente, perguntei o que eu deveria fazer em vez disso. O marido falou de um desvio que ficava mais ou menos no meio do caminho entre onde estávamos e a ponte. Ele disse que cortava pela mata e que ia adicionar algum tempo à minha viagem, mas me levaria de volta à rodovia principal sem ter que lidar com a ponte. Agradeci a eles e comecei a dirigir. Algo parecia errado. Não sabia o que era, mas sabia uma coisa. Ia confiar no meu instinto e simplesmente dirigir do jeito que estava pretendendo ir. Cerca de 1,5 km pela estrada, vi o desvio de que estavam falando. Era esse caminho de terra estreito que desaparecia nas árvores e mal tinha largura suficiente para um carro. Decidi continuar dirigindo e alguns minutos depois cheguei à ponte. Reduzi a velocidade um pouco, mas estava bem. Definitivamente não tinha caído e nem parecia danificada. Atravessei sem nenhum problema e voltei para a rodovia principal alguns minutos depois. Mesmo que nada tenha acontecido, a experiência ficou comigo a ponto de não conseguir dormir bem naquela noite. Fiquei pensando no que teria acontecido se tivesse seguido as instruções daquele casal. Se tivesse virado naquela estrada de terra sozinho no meio da noite. Alguns dias depois, a curiosidade foi maior e fiz algo estúpido. Voltei lá. Era meio da tarde dessa vez, luz do dia, o que me fez sentir um pouco menos insano sobre a coisa toda. Refiz meu caminho daquela noite. Aquelas pessoas não estavam lá dessa vez, obviamente. Quando cheguei ao desvio, aquele caminho de terra na mata, diminuí a velocidade e encostei. Para minha surpresa, havia algo novo. Havia uma placa pregada em uma árvore bem na entrada do caminho que simplesmente dizia "sem saída". Aquela placa não estava lá antes. Eu definitivamente teria notado naquela noite, mesmo no escuro. Alguém tinha colocado nos últimos dias. Fiquei sentado no carro por 1 minuto encarando o caminho. A luz do dia não parecia tão sinistro. Era apenas uma estrada de terra estreita que desaparecia em algumas árvores densas. Queria explorar um pouco, mas estava preocupado com meu carro ficar preso. Então decidi ir a pé. Não tenho certeza do que estava esperando encontrar, mas sendo que era dia claro, realmente não estava com medo. Desliguei o motor. Assim que saí do carro, porém, tive uma sensação ruim. Fiquei ali parado na beira do caminho tentando enxergar mais adiante, mas não havia muito para ver realmente. Não sei o que era, mas algo sobre estar ali parado e realmente estar ao ar livre me desencorajou de entrar. As coisas foram de 0 a 100 em uns 2 segundos. Quando estava me virando e voltando para o carro, ouvi um grito ecoar atrás de mim. Foi esse grito horrível, definitivamente de uma mulher, e veio de algum lugar no fundo da mata pelo caminho. Não posso dizer o quão rápido saí de lá. Antes mesmo de conseguir pensar, já estava acelerando para longe. Acho que nunca tive tanto medo antes, e isso foi há umas 2 semanas. Não voltei àquele lugar desde então. Mas é o seguinte, não consigo parar de pensar nisso. Parte de mim sabe que deveria deixar para lá,
Mas tenho pensado em pedir a um dos meus amigos para ir lá comigo. Se eu for, vou gravar um vídeo e enviar. Mas, por enquanto, tudo o que posso fazer é me perguntar sobre aquele grito e aquelas pessoas. Isso aconteceu há alguns invernos, quando eu estava trabalhando como segurança noturno para um complexo de galpões comerciais. Eu tinha 26 anos e estava fazendo o trabalho há 8 meses. O turno ia das 23 horas às 7 da manhã, e eu sempre era o único funcionário no local. Havia um supervisor que eu podia ligar se algo desse errado, mas na maior parte do tempo era só eu e as câmeras. O complexo ficava em uma área industrial na periferia de uma cidade pequena que não tinha muita vida noturna. A maioria das noites seguia a mesma rotina: bater ponto, fazer uma ronda pela área externa, depois me acomodar no escritório de segurança para monitorar as câmeras, e a cada hora outra patrulha. O galpão armazenava principalmente equipamentos industriais e suprimentos a granel. Nada particularmente valioso. A noite em que tudo desandou começou bem normal. Estava frio o suficiente para estar nevando, mas nada muito forte. Fiz minha primeira patrulha. Estava tudo seguro e voltei para o escritório. Por volta de 1h30 da manhã, recebi um alerta de movimento em uma das câmeras da doca de carga. Isso não era incomum. O sistema era sensível e vento ou animais podiam ativá-lo. Puxei a transmissão e assisti por 1 minuto. Mas tudo parecia normal. Apenas a doca vazia e neve passando pelas luzes de inundação. Mas os alertas continuaram chegando. A cada 10 ou 15 minutos, a mesma câmera acionava. Cada vez eu verificava a transmissão, e cada vez eu não via nada. O que começou a me incomodar foi que o movimento sempre parecia acontecer bem na borda do quadro, como se algo estivesse lá, mas não bem à vista. Por volta das 2h30, eu tinha talvez 6 ou 7 alertas da mesma câmera. Nenhuma outra câmera estava sendo acionada, apenas aquela. Às 3 da manhã, fui lá fora verificar pessoalmente. A neve tinha parado na maior parte, e o complexo estava em silêncio absoluto. Caminhei todo o perímetro da área da doca com minha lanterna. Não vi nada incomum. Todos os portões de baía estavam fechados e trancados, e não havia pegadas na neve exceto as minhas. Voltei para dentro. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um barulho metálico alto de raspagem, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo concreto. Veio de dentro do galpão, de algum lugar no fundo do prédio. Verifiquei as câmeras internas, mas todas as 6 transmissões mostravam corredores vazios. Estava começando a surtar um pouco porque comecei a sentir como se estivesse sendo provocado ou observado de alguma forma. Mas ainda assim, expliquei o barulho dizendo que era o vento ou algo assim. 1 hora depois, porém, ouvi de novo. Foi mais alto dessa vez. O som de arrasto seguido de uma batida forte, como se algo tivesse atingido uma das portas internas. Passei pelas câmeras novamente. Nada nas câmeras de 1 a 5. Quando cheguei na câmera 6, porém, a transmissão estava preta, talvez 3 segundos de estática, e então voltou. Mas algo estava diferente. O ângulo tinha mudado apenas alguns graus para a esquerda, como se alguém tivesse esbarrado na câmera ou ajustado sua posição. Naquele ponto, não tive escolha. Peguei minha lanterna e rádio e fui para o galpão. O interior era enorme. Provavelmente 7.500 metros quadrados de prateleiras industriais, organizadas em corredores longos. Durante o dia, era brilhante e cheio de empilhadeiras. À noite, as luzes do teto eram diminuídas para economizar energia, lançando tudo naquela meia luz amarelada. Eu estava talvez na metade do corredor principal, quando ouvi passos vindo de algum lugar à minha esquerda. Definitivamente soava como alguém, uma pessoa andando talvez 2 ou 3 corredores além. Assim que parei, os passos pararam também. Fiquei ali tentando controlar minha respiração. Lembro como foi tenso ficar ali em silêncio completo, esperando por um som que nem tinha certeza se viria. Depois do que pareceu uma eternidade, não aguentei mais. Tive que quebrar o silêncio.
Com voz firme, anunciei minha presença como segurança e insisti que quem quer que estivesse lá facilitasse as coisas e se revelasse. Mas é claro que não houve resposta. O resto daquela patrulha foi absolutamente aterrorizante. Estava me preparando para uma briga ou algum tipo de confronto. E quanto mais tempo eu inspecionava sem encontrar ninguém, pior aquela sensação ficava. Mas eventualmente terminei minha patrulha sem ver outra pessoa. O que foi discutivelmente pior porque eu sabia com 100% de certeza que havia alguém lá dentro. Não vi nem ouvi nada pelo resto do meu turno, mas isso não me fez sentir melhor. Na verdade, me senti meio culpado. Meu trabalho era absurdamente simples e eu estava estragando tudo em tempo real. Mas quando deu 7 horas, não queria nada mais do que sair dali. Relatei tudo ao meu supervisor quando ele apareceu no local. A manutenção fez uma inspeção completa, mas não encontrou nada também. Mesmo depois de tudo ser verificado 2 e 3 vezes, ninguém conseguiu identificar o método de entrada, e eu podia perceber que as pessoas não acreditavam na minha história. Ainda assim, aquela noite continua sendo uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceu.